Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 241 do seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar do Grande Prêmio da França em Paul Ricard, a vitória do Max Verstappen, e o pessoal da Ferrari está triste, né? Está triste porque o seu Leclerc, mais uma vez, falhou na hora H e acabou entregando aí a corrida para a Red Bull. E agora o campeonato ficou na mão do Verstappen, né? Eu acho que ficou bem difícil, a gente vai debater bastante isso aqui hoje. E vamos chamar já o grande Adalto, ele que largou aquela praga, né, no Verstappen, na nossa última corrida, falou que estava torcendo para o Verstappen quebrar o motor. O pessoal proferiu palavras muito simpáticas para ele por causa disso nas redes sociais, e aconteceu exatamente o contrário, né, senhor Adalto? O senhor sempre assim, zicando bastante os pilotos. Né? Sequei o Percival, hein, meu? É. Pô, a Percival pisou no tomate, ele pisou na maionese ali, feio aí. Pelo Prosperador, né? Cada dia mais ele me lembra o Mansell, que eu adorava, né? Adorava, mas ele me lembra cada dia mais o Mansell. Rápido pra caramba, mas faz muita merda. É que parecer com o Mansell pode parecer que nem sempre é um elogio, né? Às vezes, assim, pode não ser, né? Não, mas no meu caso é elogio. Eu gostava demais do Mansell. Apesar de ele ter sido rival do Piquet, do Senna e do Emerson, né? Eu gostava demais dele. Então, é um elogio, sim. Apesar né? Apesar da pisada, né? A pisada que ele não podia ter dado. E entregou, você falou tudo, entregou o título. Será que já entregou? Vamos conversar, vamos especular, mas no final é isso, entregou o título. Ficou difícil mesmo. Muito bem, ó, chamando também o Fábio Campos, já vai aparecer aqui. Fábio Campos, última corrida aí no Paul Ricard, né? Foi uma boa despedida lá ou não? Eu acho que foi, Bruno. Eu acho que se a gente analisar, olhar para você primeiro, né? Olhar para o Adalto, olhar para os nossos ouvintes, os silenciosos e os que se emocionam nos comentários, tem uns que dizem que esperam ansiosamente F5 no YouTube até o programa aparecer. Então, um alô para os silenciosos e para os que comentam sempre aí na página. A gente procura ler, tenta responder. Não dá para responder todo mundo, né? Mas a gente tenta sempre ler ali o máximo. Eu acho que foi uma despedida que teve alguns ótimos lances, teve algumas disputas que a gente foi ver só depois, algumas disputas que ficaram para as redes sociais, mas ótimas ultrapassagens, duas do Carlos Sainz, eu acho dignas de nota, não só essas, né? Teve ultrapassagem bonita da Haas, teve largada sensacional. Você vê na câmera on-board, você vê a largada do Magnussen, é uma coisa histórica, quem não viu, veja. Eu vi. Muito legal. Então a gente teve, eu acho que foi uma despedida, né, Bruno? Foi uma despedida... Manicus não vai deixar saudade de ninguém. Uma pergunta, tá certo que foi uma despedida já? Não, tá muito próximo, né? Não é 100%, mas não tem contrato pro ano que vem. Já tem duas entrando certas, que são Las Vegas e Catar, voltando do Catar. A China é um grande ponto de interrogação, e se a China voltar, não tem como o Magnussen ficar. E aí fica aquela questão entre África do Sul e Spa. Ele está nos anos 90, mas é Paul Ricard que vai... Falei Manicus? Eu falei Manicus, o ato falho. Velho. Aliás, o Ocon... Caduco. Deixa eles esperam eles ficam é impressionante, porque na semana em que eu participo do grupo, comento as séries deles, que eles só falam de séries, eles abrem o programa de quinta-feira me esculhambando. Esses são muito canalhas, cafajestes. Mas eu já acostumei com essas figuras que não dá para confiar. Mas só o Ocon, só pra gente matar esse assunto da pista, né? Nossa, tem muita coisa para falar de Ferrari, muita coisa para falar de Leclerc especificamente. Do Carlos Sainz, também acho que vale muito a pena falar. Mas só para matar esse assunto de pistas, o Ocon, essa questão de Grande Prêmio da França, Adalto, o Ocon falou uma coisa que eu fiquei pensando, seria o ideal. O Ocon falou, por que não o Le Mans? A Fórmula 1 em Le Mans seria sensacional, uma pista histórica. Sensacional. Um local que todo mundo já está acostumado. Você faz ali as modificações que a Fórmula 1 pede, você usa um traçado que não seja o da MotoGP, que é muito pequeno. Também não precisa ser o Lessart. Que é eu usaria o Lessart. Faria como se fosse uma usaria. Indianápolis da Fórmula 1.
Eu também usaria, mas como a Fórmula 1 tem uma aversão a circuitos muito grandes, né? Talvez não precisasse usar todo. Enfim, eu gostei da ideia do Ocon. Já que num Manicurs dizem, no meio do nada, não vai voltar. Paul Ricard não vai voltar, nunca agradou, é um trânsito dificílimo. E aqui ou ali fala-se em Nice seria um circuito de rua, já até existe um pré-projeto, mas a ideia do Ocon é interessante. Por que não Le Mans? Você junta história e Fórmula 1 num local que seria muito legal. Eu acho. Essa pista de Paul Ricard aí eu acho bem ruim. E até agora eu estou tentando entender como que o Leclerc conseguiu bater naquela pista, porque é uma coisa tão difícil de acontecer, né? O cara encontrar pneu ali com aquela... Não é tão difícil se você lembrar que o Tsunoda achou a barreira o ano passado. O Mick Schumacher achou a barreira o ano passado, até interrompe o Q1 e ele vai para o Q2. As barreiras estão longe. Aliás, o Mick Schumacher escapou de uma batida também na mesma curva do Leclerc. Mas os caras acham as barreiras sim. Mas na hora que a gente vê na hora que a gente vê a dinâmica da briga do Sainz com o Pérez, que nós vamos falar, poxa, a pista tem reta, tem curva de alta, não é uma pista que se você olhar, você fala que é uma pista ruim, mas não caiu no gosto do fã de Fórmula 1, né? O meu pelo menos não caiu. Antigamente eu gostava, quando a reta Mistral era inteira, aqueles carros com muito menos aderência, chegava no final daquela reta a 330 por hora. Então, eu acho que na Fórmula 1 do passado, até postei um vídeo no meu Twitter de uma volta lá, acho que era o Butsen, sei lá. Thierry Butsen. Até fazia sentido ali, porque tinha o desafio da reta, aquela curva, as barreiras mais próximas, mas hoje, sinceramente, né? Bom, mas vamos falar... Vamos falar mais... Só rapidinho, vamos estender, hoje não tem limite esse programa, né? Só um parênteses, você vendo o vácuo que o Leclerc recebeu do Sainz no qualifying, e como eles contornam a curva 10, que é justamente a curva que encerra a reta Mistral, como ele contorna perto, você vê como o carro novo é bem diferente do carro antigo e como você tem ali armamentos agora para ter boas corridas ali. Eu não acho que essa corrida foi ruim, mas eu repito, as corridas que vão entrar podem ser muito mais atrativas do que Paul Ricard. Menos a África do Sul, que a pista é Mickey Mouse também. É um horror. Eu acho que a Kyalami um horror. A pista também. Era boa também antigamente. Sim. A coisa que reformaram ficou um lixo. É verdade, mas as pessoas, Adalto, não gostam só porque a pista é histórica tem muita gente que acha que a pista é boa. Eu não gosto de Imola. Como o Imola ficou, eu entendo que tem ali eu também não gosto. O Imola, nós vimos Imola antiga, né, Adalto? Imola antiga era sensacional. Bruno se recorda melhor ainda do que nós. Mas é impressionante como o Kyalami era muito travada, talvez naquela época gerasse coisa, mas hoje... E, aliás, Adalto, a pista está com muito problema. Problema de estrutura. Teve duas comissões da FIA, segunda e terça, ou passada ou retrasada, está me fugindo aqui agora. Não tem área de escape adequada, não tem área de pit lane, de paddock adequada, tem um heliporto que tem que ser refeito, enfim, e não tem quem paga a conta. Então a Fórmula 1 quer ir para a África do Sul, mas a África do Sul está cheia de problema para entrar. Não. O engraçado, eles não falam em voltar lá para perto lá de Singapura. Malásia, aquela pista é do cacete. Pô, né? Muito boa. Muito boa ali. Aquela pista podia voltar. Só o horário que era foda, 5 da manhã. Vocês assistem ao vivo. O Bruno tá com um delayzinho aí, ele falou aí, não conseguiu ouvir, mas juro que é a última coisa, Bruno. A Fórmula 1, Adalto, ela quer muito correr na África, ela tá forçando correr na África, não é nada ruim isso, mas a Fórmula 1 quer dizer, pro nosso We Race as One, nós corremos nos 5 continentes. Por isso que ela tá forçando a África. Mas daí não está errado, tem que ir pra África. Então, Faz outra pista. Faz uma pista em Joanesburgo, que é a cidade mais bonita da África do Sul, entendeu? Sim, mas você fala como se fazer uma pista. Faz uma pista. Faz uma pista aí e vambora. Até parece o Rio de Janeiro, né? Que faz autódromo assim, ó. É verdade, o de Deodoro ficou lindo, né, Bruno? Maravilhoso, espetacular. Eu fui lá outro dia, fiz um track walk lá, espetacular, maravilhoso. Muito bem, ó. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing e o do Fábio @CampusFB. E é o seguinte, né, senhores, esse Grande Prêmio da França não tem como, né, assim, falar mais tempo de outro assunto que não seja a disputa que aconteceu entre Leclerc e Verstappen, a consequente batida do Leclerc
e o campeonato que agora fica meio na mão do Verstappen, porque ele passa a poder fazer uma administração assim muito favorável, né? Vamos começar falando do Verstappen aí, Adalto. Você acha que agora ele precisa de... ele vai ter que adotar o Verstappen agora vai poder adotar uma abordagem que a gente ainda não viu ele adotando, né? Sim. Que é de conservar o campeonato, porque ele sempre estava correndo atrás, né? Será que vai ser? Será que ele já não está adotando isso em algumas corridas? Olha, vou falar uma coisa para você. Tem 10 corridas. Se o Percival ganha 9, com o Vespa em segundo, empata o campeonato, vai para a última corrida para decidir. Não vai ganhar 9 corridas, entendeu? Ele ainda vai ter que trocar de UP, no mínimo mais uma vez, sendo muito otimista, muito otimista. O normal é mais 2 UPs. Então ele vai tomar mais 2 punições para largar em último. O Vespa também vai acontecer isso com ele, mas agora, ó na potência, ó. Tira a potência. Não vai arriscar a Red Bull para quê? Não precisa mais ganhar corrida, basicamente, entendeu? Então vai arriscar para quê? Não precisa arriscar. Então, vamos andar com o carro pensar que nem a Mercedes, que não vamos quebrar. Não vamos quebrar, vamos fazer segundo, terceiro, quando der a gente ganha, acabou, tá muito fácil. Agora a Red Bull só perde o campeonato para ela mesma, eu acho, né? Porque é muita diferença. Não tem condição. Em 10 corridas, o Percival tem que ganhar 9. Explica para as pessoas por que você está chamando. Ele não tem que ganhar 9, gente. Isso é matemática. Ele não tem que ganhar 9. Se ele ganhar 8, ele pode ser campeão. Se ele ganhar 7... Não, cuidado. Eu estou dizendo o seguinte. Ele ganhando com o Vespa em segundo. Essa é a conta. Para ficar fácil as pessoas entenderem. Tem uma porrada aí de coisa que pode acontecer. Pode quebrar a Red Bull. Vai acontecer. Duas corridas, por exemplo, e o Leclerc ganhar, ele já tira 50 pontos, muda tudo isso. Mas, assim, se a gente for contar com isso, então tem 1 milhão de possibilidades. A possibilidade mais eu acho, realista, é que a Red Bull ainda ganha, mesmo tem um animal enorme aí. É uma borboleta, meu. Mesmo que a Red Bull seja conservadora, o Verstappen não arrisque, no mínimo mais 3 ou 4 corridas eles ganham. A não ser que tenha aquele problema do assoalho, né? Que aquilo ali, né? Vamos depois falar nisso também, mas tirando isso, eles ganham mais 3 corridas, pelo menos. E aí o Leclerc vai depender da Red Bull quebrar, de acontecer, o Verstappen errar, coisa que ele não errou ano passado contra o Hamilton. Andando, né? Correndo atrás, tudo, os dois param aí. Agora estamos no meio do campeonato, ele já é quase campeão. Quer dizer, a diferença que o piloto faz é impressionante. Põe o Hamilton nessa Ferrari, eu acho que o Hamilton estaria na frente do Vespa. Entendeu? Ou tá ali, pontuação ali, 2, 3 pontos um do outro. Mas não 60 pontos, aí é brincadeira. É brincadeira. O Vespa, ele sabe ganhar corrida, né? Ele ia fazer um undercut ali Ele parou antes, 1,5 segundos só ele estava. 1,5 segundos. Ele ia dar um undercut no Leclerc. O Leclerc se apavorou, falou: tem que acelerar para não tomar o undercut. Pisou ali na linha branca, único lugar da pista inteira que escorrega. Porque depois da linha branca tem aquela azul, que já é um asfalto super abrasivo, para não escorregar. E a vermelha, então, estraga o pneu de tão abrasivo que é. O único lugar que não podia era a linha branca. Ele pôs o pneu lá, o pneu traseiro, perdeu o carro. Peraí, não avance. Vamos falar do campeonato. Daqui a pouco nós vamos falar do acidente. Pulso firme. Tá bom, é isso. Então, por enquanto é isso. Porque senão daqui a pouco já está lá. Não, porque o Binotto. Eu falei, calma, nós já vamos chegar lá. Mas o Vespa sabe ganhar corrida, hein? Tem uma coisa do Verstappen que eu acho espetacular, antes para passar para o Fábio, que é o seguinte: ele é infernal, né? Ele é infernal. Tipo, nas primeiras 17 voltas, né, que ele ficou atrás do Leclerc, ele infernizou a vida do Leclerc. E o engenheiro da Red Bull falando aqui para ele: ó, vai com calma, não vai não,
vai gastar. E ele não estava nem aí, foi para cima, e coloca do lado, e vai, faz zigue-zague atrás, e o piloto fica apavorado. Ele não dá sossego pro cara. Vai lá, Fábio Campos, fala um pouquinho sobre esse campeonato aí. Está ou não está decidido? Você que gosta sempre de enfatizar que o campeonato nunca está decidido até o momento que está. Não, se você lembrar, Bruno Aleixo, em 2020, eu sei que a sua memória já não é mais prodigiosa como nos tempos de outrora. 2020, 2 anos. 2020, a Fórmula 1 começou no meio do ano, nas 2 rodadas duplas da Áustria. E eu me lembro que cheguei aqui, depois das 2 rodadas duplas, e falei, o campeonato acabou. Porque, para mim, o que decide o campeonato ou é a matemática ou é a performance. Nenhum desses 2 fatores está decidido. A matemática não está decidida. Eu acho que a gente está calculando muito assim, chega em primeiro, eu acho que isso é mais válido lá no final do ano. Eu acho que vai acontecer muita coisa. Lembra da Hungria o ano passado? Os caras não conseguiram nem completar uma volta. Né? Foi a corrida que o Ocon venceu. E vai chover de novo, hein? Vai chover? É. O que eu vi da Hungria é que no dia do Grande Prêmio da França fez 42 graus em Hungaroring. No dia do Grande Prêmio da França. Então, o calor infernal, mas eu não sabia da previsão de chuva. Parece que vai chover, sim. Então, Bruno, a gente não tem... A matemática não está decidida. Eu acho que o campeonato está perto de acabar. Lembra que a gente conversou aqui? Que eu lembro que eu falei aqui para o nosso ouvinte, que é que mês de julho, para mim, seria decisivo para ou salvar a Ferrari ou enterrar. E agora resta uma corrida para a Ferrari talvez se salvar. Se o Leclerc ganha na Hungria, a diferença que é de 63 vai cair para 50 e pouco, 50 e alguma coisa. Isso não é campeonato terminado. Não é. A importância de fazer alguma coisa antes dessa parada é vital. A Hungria virou tudo ou nada para a Ferrari. Só que, porém, no entanto, todavia, contudo, mais do que os 63 pontos, a Ferrari tem que virar, não uma diferença matemática, a Ferrari tem que virar a Ferrari tem que virar outra equipe. Isso é mais difícil. Isso é mais difícil de tirar do que os 63 pontos. Porque o conjunto... Eu posso falar da Ferrari ou é para eu ficar no Red Bull Max Verstappen? Por enquanto você está falando de tudo e o Bruno está só olhando. Estamos falando do campeonato. Campeonato. O Adalto, você foi bravo com o Adalto na questão do Verstappen, então eu fiquei assustado que se eu posso ir um pouquinho para o lado da Ferrari. Há uma coisa no conjunto Ferrari que precisa ser revista, rediscutida, alterada, alguma coisa precisa ser feita. Porque não é uma equipe que falha na hora H. E quando eu digo equipe, eu estou falando de tudo. É piloto, é estrategista, é mecânico na hora de trocar pneu, é o rádio, daqui a pouco eu vou falar do rádio do Sainz, porque você lê na transcrição do rádio do Sainz, é impressionante como fica claro. O Sainz podia substituir várias pessoas na direção da Ferrari. O Sainz corrige a Ferrari. Não, e a Ferrari dessa vez não ouviu e dançou. Né? Não ouviu dessa vez. O Sainz lá 300 por hora falando, não é assim, eu não tomei essa posição, vocês estão... Pô, é brincadeira. A regra não é essa, né? Tudo bem, foi uma pronúncia errada do engenheiro, mas até isso o cara tá atento. Então, Bruno, há alguma coisa no conjunto Ferrari que não é que falha na hora H, nem chega na hora H. A Ferrari caminha para mais um ano implodir, eu acho que essa é a palavra, a Ferrari implode como equipe, como estrutura, como piloto, como tudo, como estratégia. A Ferrari vai implodindo de novo no meio de um campeonato, como 2017, como 2018. E muito parecido com esses 2 campeonatos, é culpa dividida. Não dá para dizer que é só a equipe, não dá para dizer que é só o Leclerc, mas a culpa tá... Agora a gente já pode dizer. A culpa é dividida. Não é só a equipe e não é só o piloto. Nós temos muito que discutir sobre o Leclerc, mas eu acho, Bruno, que o campeonato, a questão do campeonato não acabou, para mim não acabou. Pode acabar na Hungria, acho que pode. Se toma outro 25-0, aí para mim, né? Vai para as férias de verão com 88, 90, enfim, algo nessa casa. Aí realmente, até moralmente, eu acho que a equipe nem vai almejar tanto mais. Mas o campeonato ainda pode ser salvo. Só que para o campeonato ser salvo, muito mais do que a matemática, aquilo que eu falei, né? Eu cravei 2020 que acabou por causa da performance. Não há diferença de performance que você diga que o campeonato acabou. Performance, não. Entre Leclerc, eu acho que a Ferrari talvez seja o melhor carro hoje.
Apesar de que a gente não viu um desenrolar de prova que seria sensacional, porque eu, como o Adalto falou, eu também acredito que o undercut se concluiria ali, mas o Leclerc não tinha box para o Leclerc ali, ou seja, a chance era muito grande do Leclerc esticar, fazer uma volta mesmo atrás do Verstappen com pneus mais novos para tentar atacar no final. Isso é o que a gente não viu, isso é o que a gente poderia ter visto. Então, performance não tem essa diferença, 63 pontos em 200 e tanto é tirável. O que é mais difícil imaginar, Bruno, é a Ferrari virar outra equipe, porque a Ferrari está implodindo, erra, desaba o piloto. Por que os pilotos erram? Eu acho que isso tem que ser discutido. Tem alguma coisa ali que não está funcionando. O Leclerc tem um histórico de erros, claro que ele tem, mas por que o Vettel errava tanto na Ferrari? Por que essas coisas acontecem? O que falta ali se a gente vê Mercedes e Red Bull como dois titãs que não racham, armaduras que não racham, e a Ferrari não consegue chegar na hora H, nem para brigar? Eu acho que eu sei por quê. Eu acho que assim, a Mercedes e a Red Bull, elas ajudam os pilotos. A Ferrari atrapalha. Então, o piloto para ganhar na Ferrari, entendeu? Ele tem que ter muita personalidade, ele tem que ser muito bom, ter muita personalidade, ser muito inteligente, entendeu? E pegar a equipe tipo, olha, tudo bem, você é o chefe disso, você é o chefe, a última palavra é minha. Como o Schumacher fazia. A equipe era do Schumacher. O Schumacher falava, eu quero isso, quero aquele pneu, faz pneu para mim. Vamos testar em 2 pistas, contrata 4 caras para testar, dois em cada pista, entendeu? E aí os caras faziam tudo o que ele queria. Não sei se era o Schumacher, você tinha Jean Todt e Ross Brown. Tinha Jean Todt e Ross Brown também, né? Comando, Ross Brown, um monstro, né? Tinha também isso. Agora fica difícil, porque o Mattia Binotto é um super técnico de motor, mas não é um bom chefe de equipe. Pelo menos não está no nível do Toto Wolff e do Christian Horner, que as pessoas não gostam deles. Eles devem estar pouco se lixando para quem gosta ou não. Mas é curioso, né, Adalto? Porque se você pegar quem entende mais tecnicamente, entre Binotto, Toto e Christian Horner, o Binotto vai dar de 10 nos dois. 10-0. Mas talvez, só para você continuar, talvez não seja o cara para estar onde está. Isso. Porque o chefe de equipe tem que saber gerenciar pessoas, né? Sim. E eu acho ele tem que que matar no peito, né? Eu não sei se o Binotto mata no peito, né? Exatamente. Entendeu? Não parece que é muito bom nisso, né? Nessa corrida, ele meio que chutou o balde, né? Depois lá, falou que o erro foi do Leclerc mesmo e tal. Porque se não teve aquele problema no acelerador e tal, ele pegou, não teve problema no acelerador nenhum, o piloto errou e é isso e tal. Mas também eu entendo um pouco, sabe, o lado do Binotto, porque tantas vezes ele tomando porrada que chega uma hora... Ele foi sincero, mas ele foi sincero. Podemos começar a falar agora sobre o acidente, né? O Leclerc errou sozinho, né? Tanto que quando você vê a imagem, eu na hora pensei, teve algum problema no carro, porque não tem condição, né? Um piloto liderando uma corrida. O Rosberg falou a mesma coisa na transmissão da Sky Sports. Foi muito esquisito aquilo ali. O piloto liderando uma corrida numa pista que tem áreas de escape enorme, que não tem uma grande complexidade. O cara roda e bate sozinho, teve algum problema no carro, né? E depois a gente... Não, mas não teve, olha, não teve. Eu tenho uma imagem aqui, mandei para vocês para o WhatsApp. Um tempo aqui para podermos passar. Marca o tempo aí. A imagem que agora vocês devem estar vendo na tela, pessoal. Olha o seguinte. Isso aí é a volta anterior do Leclerc, é a volta que ele bateu. Ele fez a volta anterior, está no mesmo ponto da pista, só que ele entra mais forte na curva 11, né? Ele entra 20 quilômetros a mais do que entrou na volta anterior e freia depois. Então, é evidente que ali o carro não teve aderência para suportar. Quando ele pisou na faixa branca, é porque o carro já estava escapando, entendeu? É que quando o carro escapando no asfalto, aí ele entra escapando na faixa branca, esquece, aí roda mesmo. Então, foi um erro dele. Ele assumiu também tudo. Não tem problema. Acontece, né? Só que ele está dando azar que está acontecendo esses erros dele na hora que ele está liderando, na hora que ele está em segundo para atacar o... Não pode acontecer, Não pode acontecer. O cara quer ser campeão e tem um carro parelho. Eu concordo com o Fábio, não tem carro melhor.
não dá para dizer qual carro é melhor. A Red Bull é melhor de reta e a Ferrari é melhor de curva. Então é isso. Então tem pista que é melhor para a Red Bull, tem pista que é melhor para a Ferrari. Por exemplo, em Hungaroring, eu acho que a Ferrari pode fazer dobradinha, pode fazer um 2. Eu acho que é uma pista muito mais para a Ferrari de hoje sem dúvida, do que da Red Bull. Entendeu? Mas aí faz um super calor e entra o jogo de pneus. Exatamente. Mas, por exemplo, já Spa, digamos que não tivesse esse problema do assoalho, que pode mudar as coisas em Spa. Mas digamos que não tivesse. Spa é uma pista mais para a Red Bull que para a Ferrari. Porque você tem duas áreas de muita velocidade. Mas a Áustria também era, Adalto. Mas Spa acho que é mais ainda, porque você tem duas áreas de muita velocidade, áreas grandes da pista, né? Setor 1 e setor 3 é praticamente pé cravado ali, né? E mesmo o setor 2 é tudo curva de alta, quase só tem umas duas curvas de médio, o resto é curva de alta. Então, eu acho que a Red Bull lá teria tudo para ganhar a corrida. Mas agora, na Hungria, eu acho que dá para fazer uma dobradinha a Ferrari, entendeu? Dá para fazer uma dobradinha. Mas é difícil, né? A operação de pista da Ferrari é um lixo. Se o piloto ficar corrigindo a equipe toda hora, desde Silverstone, não é agora. Desde Silverstone, o Carlos Sainz discute com a equipe no rádio. Mônaco, a ideia dele de passar do molhado para o seco. Também, Mônaco, boa, a ideia dele. Então você vê, o cara tem que discutir com a equipe, porque a equipe está fazendo besteira e o piloto está lá vendo que a equipe está fazendo besteira. Não sei como ele consegue ver isso, que ele está fazendo curva, freando, disputando, e ele consegue raciocinar melhor que a equipe que está no box. É brincadeira isso, entendeu? Então é difícil, fica difícil mesmo. Bruno Aleixo, deixa eu me ater à pauta. Não sendo. Você vê que o Adalto já foi para a Hungria. Deixa eu falar do acidente. Mas ele foi no contexto. Ele foi pelo contexto. Boa, Bruno. Finalmente, alguém me defendeu. Tentei colocar um contra o outro e não consegui. Bruno Aleixo, vamos lá. O acidente. A Sky Sports da Inglaterra fez uma coisa muito interessante na sexta-feira. Eles fazem sempre, mas acabou se tornando vital pela consequência do final de semana, que é colocar uma câmera na curva 11, que é a curva do acidente, e ficar ali mostrando vários minutos ali. Esse barulho não sou eu, só para deixar o ouvinte ciente. Há alguém tentando fazer uma operação financeira, talvez, algum barulho de altíssima, barulho de Pix. Barulho de Pix. Cobrador. Cobrador, A câmera ligada ali mostrou uma coisa muito interessante. Porque o que aconteceu esse final de semana, e foi uma pena que a gente não viu a corrida se desenrolar, né? Porque a gente viu Ferrari e Red Bull irem para caminhos totalmente opostos tecnicamente. A Red Bull tirou no asa, explorando a sua vantagem, que é a velocidade final, e a Ferrari dessa vez não veio com a asa que na Áustria se mostrou ali pau a pau com a Red Bull, veio com mais asa para talvez com medo de acontecer o que aconteceu no ano passado, onde despencou na durabilidade dos pneus, talvez pensando no super calor, que não foi, o calor foi super forte, mas não teve o mesmo efeito que a gente achava, poderia acabar com os pneus, castigou, mas não acabou, não foi o super drama que se esperava. Enfim, então, por motivos que eu não sei, mas a Ferrari veio e foi pelo caminho de correr com mais asa. Volto agora para a câmera aberta lá da televisão inglesa na curva 11. Era notável, e até um leigo como eu notou, como a trajetória dos dois pilotos da Ferrari era diferente de todo o resto. Eles abriam aquela curva muito mais, porque eles ganhavam muito tempo ali, confiando nessa questão da asa. E o Verstappen, por exemplo, o Anthony Davidson fez análise na câmera on-board, o Verstappen entrava muito antes. Ele fazia o que se chama turn-in, muito antes. Isso é maléfico para quem faz, porque quanto mais você abre o raio, quanto mais tarde você vira, mais velocidade você ganha. E os números indicam isso, porque a Ferrari era 15 quilômetros mais rápida, segundo as análises, do que qualquer outra. 15 quilômetros numa curva não existe. É absurdo. É absurdo. Ali era o ponto de grande vantagem da Ferrari. Então, os caras estavam fazendo essa trajetória mais aberta. Eu acho que por isso o Leclerc foi ali. Por isso o Leclerc, não estou dizendo que não foi um erro, é aquele milímetro que o cara não pode passar.
não pode passar. O cara tem que saber até onde ele vai, faz parte da profissão. É uma pena. O Leclerc, ele nos abrilhanta os finais de semana com a sua técnica, mas essa técnica está trazendo um preço que daqui a pouco eu acredito a gente vai entrar mais especificamente no Leclerc. Então, só para falar desse acidente, dessa curva, dessas tangências diferentes, e era impressionante como o Leclerc não tomou a ultrapassagem do Verstappen, coisa que eu esperava nas primeiras voltas da corrida, porque a Red Bull com aquela asa é mínima, aquela velocidade final que a gente já conhece. O Verstappen foi para cima, o Leclerc... Não acho que o erro do Leclerc foi um piloto sentindo a pressão. Não acho. Acho que foi um erro técnico, ponto. Porque sentir a pressão, ele sentiu ali nas primeiras voltas. Se ele toma a ultrapassagem ali, complicaria muito mais para ele do que tomar um undercut. Porque eu ainda acho que o undercut poderia ser reversível, pelo que a Ferrari pintava fazer. A Ferrari pintava segurar ele voltava lá na frente com pneus muito mais novos. E a Ferrari tinha 2 médios e a Red Bull 2 duros. Dos pneus. Então, existiria ali um jogo. Eu não acho que o erro do Leclerc foi, meu Deus, agora eu preciso acelerar. Claro que ele precisava, mas ele já aguentou pressões muito mais fortes. O erro do Leclerc é um erro técnico. São erros que ele comete. E ele tem uma fala na última coisa, Bruno, ele tem uma fala no sábado. Foi no sábado ou foi na sexta? Acho que foi no sábado. Que acabou virando uma profecia. Ele fala, eu gosto do carro traseiro, mas esse meu estilo é perigoso em pistas como o Paul Ricard, porque perder a traseira em curvas de alta é fatal. Parecia que ele estava profetizando o que ia acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, foi um erro e nós vamos discutir o Leclerc, eu acredito, mais a fundo. Mas foi um erro, não há a menor dúvida. E é aquilo que eu falei. Por que a Ferrari implode tão cedo? O piloto entra no pacote. Porque parece muito 2018, né? 2018 ficou a imagem do Vettel em Hockenheim, ficou gravada para sempre. Talvez essa imagem vai ser a que vai ficar gravada de 2022. Eu colocaria o tema Leclerc da seguinte forma, né? O Adalto citou aí o Vettel, e eu vejo muita semelhança disso agora que aconteceu, está acontecendo com a Ferrari, com o que aconteceu lá em 2017, né? Não é o mesmo erro, evidentemente, né? O Vettel errou lá na Alemanha, na chuva, 18. Era outra história, né? 2018, né? 18, exatamente. E o Leclerc agora um outro tipo de erro e tal. Mas, assim, depois que o Vettel cometeu esse erro lá na Alemanha, ele passou a cometer uma quantidade de erros muito maior e em sequência. Ótimo ponto. Ótimo ponto. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o que vai acontecer com o Leclerc daqui para frente? Porque eu vejo hoje, vejam vocês como são as coisas, né? Depois dessa corrida aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Sainz mais para frente, eu vejo o Sainz mais forte do que o Leclerc. Não mais rápido, mas mais forte. Boa colocação. Forte, líder da equipe, indo para cima. Eu hoje, se eu for subir no outro hoje, olha, com essa pressão ridícula que ele tem para escolher um primeiro piloto, eu falei, rapaz, se bobear, eu escolheria o Sainz, viu? Porque ele não é mais rápido do que o Leclerc. Mas como é que você vai escolher o mais lento? Então, mas como é que você ele é melhor em todo o resto. Então, exatamente, porque ele erra muito menos e ele leva a equipe para frente. O Leclerc parece que leva a equipe para trás, e isso agora vai começar a acontecer com mais frequência, talvez, porque ele vai ter mais pressão, que é o que aconteceu com o Vettel lá em 2018. E outra coisa, a Ferrari pode até pensar, como a gente comentou aqui, o seguinte, né? Não, esse campeonato a gente entrou para ver como é que são os carros novos, mas nós vamos brigar mesmo em 2023. Mas 2023 não vai ter essa moleza de Mercedes fora da briga, não. Eu acho que a Mercedes vem. Mas vamos falar dessa parte do Leclerc. E aí, Adalto? Eu concordo com você. Eu acho que o Leclerc, de todas as qualidades do piloto, a única que ele tem melhor que o Sainz é a velocidade. Ele é mais rápido que o Sainz. Ele é muito rápido, inclusive, principalmente em volta de classificação, né? Ele é muito rápido. Mas a gente já viu, a gente vê Fórmula 1 há 50 anos, né? Eu já vi temporadas do Piquet fazer 9 poles e não ganhar corrida. Ou ganhar uma corrida. Mesma coisa com o Senna. O Montoya. Mesma coisa com o Montoya, entendeu? Então, a velocidade é lógico que é um dos quesitos mais importantes que tem para o piloto. Talvez até o mais importante. Mas se não tiver o resto, principalmente na Fórmula 1, se não tiver consistência, se não tiver regularidade, se não entender direito o carro, se tiver leitura de corrida, só a velocidade não faz o cara ganhar o campeonato.
a não ser que ele esteja num carro dominante e o companheiro de equipe dele seja bem pior que ele. Aí aceita erro, aceita batida, aceita essas coisas, entendeu? Quando não, quando você tem um adversário forte como é o Verstappen, muito forte, uma equipe muito forte como é a Red Bull, que é uma equipe que não erra, a operação de corrida dela está ali com a da Mercedes, não erra. O Verstappen hoje é um piloto também que não erra mais. Também já está. Daqui a pouco faz 10 anos que o Verstappen, 8 anos que o Verstappen está na Fórmula 1. Não erra mais. Né? O ano passado foi a prova de fogo dele. Aí fica difícil. Aí só velocidade não adianta. Se você tem um piloto que é um pouco menos veloz, não acho que seja muito menos veloz, é pouca coisa a diferença. Mas tem todo o resto, eu acho que esse piloto tem mais chance de ganhar do que um que é só veloz, entendeu? Apesar de eu gostar muito do Leclerc, eu não estou falando isso aqui que eu não gosto. Como eu adorava o Mansell era assim. O Mansell fazia 3 corridas maravilhosas, fazia poles espetaculares, passava por cima do Piquet e de repente dava ré dentro do box, rodava numa curva que era feita a 60 por hora, entendeu? Fazia essas coisas. Aí eu adorava ele, entendeu? Como eu adoro o Leclerc, eu adoro piloto assim. Tomara que o Leclerc não tire o pé, continue rápido do jeito que ele é e consiga, né, não errar mais. Eu prefiro isso do que ele ficar um piloto mais, sabe, mais lento, entendeu? Porque o gênio é o piloto muito rápido que não erra e que tem leitura de corrida. Mas, Adalto, popularidade. O Verstappen não passou por essa fase de bater muito? O Hamilton não teve um 2011 errático? Não é uma fase? Eu não estou induzindo, estou perguntando. Será que é uma fase? Tomara. O 2011 do Hamilton é impressionante. Parecia outro piloto. E ele já era campeão do mundo. Ele já era campeão do mundo. Foi o pior ano disparado do Hamilton. Tá? Você pega aí todos os erros da carreira do Hamilton, acho que mais de metade estão em 2011. E ele ganhou 3 corridas. E ele ganhou 3 corridas. Entendeu? Então, acontece. O Verstappen também errava bastante. Tudo. Mas a gente tem que ver o seguinte: o Leclerc, ele já tem 98 corridas na Fórmula 1. Ele já está há 5 anos, ele não é mais um novato, nem um semi-novato. Ele já está há 5 anos na Fórmula 1, 3 dos quais na Ferrari, né? 3 dos quais na Ferrari. Esse é o quarto. Esse é o quarto já. Esse é o 4º ano, quer dizer, ele conhece bem aquele ambiente, as pessoas gostam dele, a torcida é para ele, tanto é que está todo, até sábado, todo mundo xingando o Binotto porque não coloca ele como primeiro piloto. Quer dizer, então, ele tem todo o apoio, digamos assim. O que ele não tem é uma operação de corrida boa da equipe, né? Isso ele não tem. E tem um companheiro de equipe que é muito inteligente, que começou mal o ano, não entendia o carro, cometendo erros, sendo lento, batendo, mas a partir da pole de Silverstone, o Sainz é outro piloto. Eu acho que a partir de Mônaco. Até Mônaco. Porque o que ele fez nessas últimas corridas, e essa corrida foi, na minha opinião, espetacular. No Power Rank eu só não dei 10. Eu dei 9,5, mas ele quase mereceu um 10, apesar de ter chegado em 5º. Não, 2 ultrapassagens antológicas, né? Antológicas. Ele deu um baile ali no Pérez para passar o Pérez, impressionante. Você olha de cima. Ele ameaçava de um lado, o Pérez ia do outro. Até o Pérez não saber onde ele estava, ele pôs do lado, o Pérez, quando foi voltar, não dava mais. Quer dizer, ele está muito inteligente. Fora as correções no rádio em relação à Ferrari, dando dica de parar, de não parar. No final, ele acabou parando e falou, precisava parar. Vamos falar dele daqui a pouquinho, né? Eu quero falar muito dele também. Então é isso. Chega, já falei demais. Não, você nunca fala demais. Deixa eu falar do Leclerc, então, porque eu quero falar muito do Sainz também, e eu não queria deixar passar o Leclerc, né? O Bruno não deixaria. Evidentemente não deixaria. Eu fico pensando muito isso. O quanto o cara numa Ferrari sente que ele tem que tirar mais do que ele pode e acaba errando. Por talvez não confiar na estrutura que tem pela frente. Na hora que o cara vai peitar um Verstappen e um Hamilton, eu duvido que isso não passe na cabeça desses caras. Eu não estou enfrentando um cara normal. Eu estou enfrentando um cara que, se eu não der 101%, corre o risco de eu ficar para trás. Eu não sei até que ponto eu estou, de novo, mesma coisa que eu fiz, pergunta para o Adalto, eu estou perguntando até que ponto essa situação, que o Bruno falou muito bem,
agora só vai se agravar. Porque se ele errou, forçando um limite de, meu Deus, eu tenho que ganhar o Grande Prêmio da França, senão meu campeonato começa a ir pelo ralo. Não sei se foi isso, repito, é um erro ali que é um erro de milímetros, é um erro de centímetros, talvez. Não é aquele erro crasso do cara que roda numa saída de curva, os do Vettel. O Vettel fez vários assim, erro muito mais crasso, ou aquele erro que o cara dá no meio do outro, que você fala assim, o que é isso? É um erro ali do cara que foi um pouco, estava indo desde a sexta-feira, ele e o Sainz, como mostrou a Sky Sports. E que o Rosberg até falou uma coisa interessante, o Rosberg falou, o vento pode ter batido ali, porque é tão esquisito, e eu até sempre digo aqui no Loucos, né? Vento é uma variável que, como jornalista, como que a gente vai cravar? Como que a gente vai dizer, bateu o vento, não bateu o vento? Mas é uma coisa que pega na Fórmula 1 atual. O Rosberg levanta, eu só estou comunicando aqui, o Rosberg levanta. Mas, Fábio, desculpa te cortar, acho que essa imagem que a gente colocou aí... É porque eu não vi a imagem. 20 por hora mais rápido na entrada da curva, freando um pouco depois... Para mim, não foi vento. Não, é um erro. Eu também não apago de jeito nenhum a questão do erro. Mas, enfim, vamos voltar para o Leclerc. Independente dessa questão da pressão da equipe, eu também falava sobre isso ontem no Café com Velocidade, algo na linha do que o Adalto falou. 5 anos de Fórmula 1 já não dá para você ficar usando o está amadurecendo. É a mesma coisa que eu uso com o Stroll. O Stroll está melhorando. Cara, tem 5, 6 anos de Fórmula 1. Você vai ficar no está melhorando até quando? Isso serve para o Leclerc. O Idol deu um baile no Vettel esse final de semana. Deu um break test ali que depois nós vamos falar. Investigação. Mas, Bruno, 5 anos de Fórmula 1, eu acho que é tempo suficiente. É tempo de você ter desenhado um piloto pronto para disputar um título. Não é ganhar um título, mas disputar o título. 5 anos, o cara tem que estar pronto. Tem piloto que está pronto com muito menos do que isso. Mas 5 anos é mais do que suficiente para um cara estar pronto. Não vamos esquecer que o Hamilton quase ganhou no primeiro ano, né? Sim. E a sucessão de erros do Leclerc é muito grande. Baku 2019, aquela subida do túnel, do castelo, desculpa. A batida do Vettel no ano seguinte na curva 3 da Áustria. A batida na parabólica na Itália, parecida com essa, tecnicamente falando. A parabólica na Itália em 2020. O erro na última volta da Turquia, que dá o pódio para o Vettel, 2020, aquela corrida da chuva. Acertou o Pérez no meio, no Bahrein, no finalzinho do ano, naquela rodada dupla, na outra o Pérez ganhou, ele foi lá e bateu. O acidente de Mônaco, que tira dele a pole, que tira dele a chance de brigar pela vitória, em Mônaco no ano passado. Então, eu estou citando alguns aqui, Bruno, que são erros... Esse ano? Que são erros muito... O de Imola esse ano eu relevo, porque ali, subiu na zebra, é um carro que não aceita mais a zebra. É um erro, mas eu não coloco como assim um erro leclerciano, digamos assim. Esses últimos eu coloco. E é muito erro, Bruno, porque a gente viu em 2021, a gente foi tão bem acostumado, eu não vou dizer mal acostumado, porque eu sempre digo aqui, a gente tem que se acostumar sempre com um nível mais alto. Em tudo na nossa vida, em tudo na Fórmula 1. A gente foi bem acostumado em 2021, porque nós víamos 2 pilotos que, por mal ou por bem, iam lá e executavam aquilo que tinham que fazer. Quantas vezes Hamilton ou Verstappen chegaram em segundo para o outro, chegaram em segundo para o rival, sem cometer erros de overdrive, sem cometer erros que você fala foi além do limite. Então, a gente foi muito bem acostumado, porque a gente viu uma batalha o ano passado, que eu repito o que falei ontem, é o alto nível do alto nível. O que a gente viu em 2021, então a gente fica bem acostumado com isso. Então a gente tem que olhar o Leclerc, sim, e cobrar dele esse nível. Porque se ele tem braço para estar lá com esses 2, eu acho que ele tem, ele precisa do algo mais. Vou citar mais um aqui, Fernando Alonso. Você não vê Fernando Alonso cometer erros de overdrive. Você não vê Fernando Alonso cometer erro na hora que não pode cometer. Não vê. Nem em 2010, na última corrida, Abu Dhabi, quando ele tinha que passar lá o russo, nem aí ele cometeu erro. Exatamente. Então, assim, são caras que são de uma excelência que eles aliam capacidade à falta de erro. O Leclerc tem capacidade, eu não duvido, ele tem capacidade para enfrentar Hamilton. Não estou dizendo que ele é bom como esses caras, entendam. Eu acho que ele tem capacidade para encarar esses caras.
mas ele precisa desse algo a mais. Eu acho que é perigoso a gente achar que o Sainz é perfeito, preenche todas as áreas que ele não preenche, porque o Sainz também erra. O Sainz errou em Imola esse ano, o Sainz errou na Austrália, perdeu a corrida na Austrália porque errou. O Sainz também comete os seus erros. Mas o Sainz tem as suas qualidades. O Sainz está virando um piloto muito bom. O Leclerc tem a velocidade? Tem. Mas o que é mais difícil você colocar num piloto? A velocidade ou as outras coisas? Para mim são as outras coisas. A velocidade é o fundamental. Dá para ser colocado no Leclerc, mas está demorando. Está demorando. O cara já podia estar num nível de... Agora, como que ele corta esses erros? Aí é mais ou menos a pergunta do Bruno. Como que ele vai cortar esses erros? Por isso que eu falo que a estrutura da Ferrari é fundamental. Um psicólogo, um técnico, um ex-piloto, alguma coisa. Um chefe de equipe que amortece no peito. Você pode falar qualquer coisa de Christian Horner e Toto Wolff, mas os dois amortecem no peito os seus pilotos. Talvez o cara precise de um desse. Agora, a imagem que a gente tem é o dedinho na cara do Leclerc ali, né? É o dedinho na cara do Leclerc naquele dia que a Ferrari falhou. O que está faltando? Alguma coisa precisa acontecer para a Ferrari dar essa virada. Porque hoje são duas equipes adultas contra uma equipe júnior. Parece... O nível operacional de Red Bull e Mercedes é meio que 8, 9, para não falar 10, e o da Ferrari é 3. É muito baixo. Nós estamos falando da maior equipe da história da Fórmula 1 em termos históricos, em termos de importância, em termos de GPs disputados. Não pode ser uma equipe júnior de novo, 2018, 17. E aí, agora vai de 22 de novo, você não consegue nem chegar para brigar no campeonato? Eu acho que a Ferrari precisa ser rediscutida. Não é mandar todo mundo embora, não é essa coisa até meio xenófoba de italianos não dão certo. É claro que tem competentes na Itália, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Não é nacionalidade, né? Diga, Bruno. Não, só no Brasil que não tem. O resto tem. Sabe o que é? Eu acho que é o seguinte, né? O Binotto, ele tá muito sozinho ali também, né? Eu acho que precisava de alguém para dividir ali. Quando tinha, por exemplo, o Jean Todt, tinha o Ross Brown para dividir, né? E fora também o projetista Rory Barney, que também dava os palpites dele e estava em todas as corridas também. Hoje a gente não sabe nem quem é o desenhista da Ferrari, né, porque nem se fala nele. Né? Lá na Mercedes tinha o Niki Lauda morreu, hoje não tem um cara que nem o Niki Lauda. Mas olha como a equipe não sentiu, né, Adalto? Assim, ela não sentiu, porque o problema da Mercedes é o carro. O Niki Lauda não fazia carro. Exatamente. O problema da Mercedes é o carro. Mas o Toto Wolff nunca está sozinho também. Sempre tem lá o coisa lá com ele, esqueci o nome dele agora. O James Allison sempre foi uma figura. Tá E hoje em dia o Andrew Shovlin dá entrevista para Sky no lugar do Toto Wolff. Então, Andrew Shovlin também. Então, e lá na Ferrari parece que só tem o Binotto, entendeu? Talvez, você falou bem, talvez um ex-piloto, não precisava nem ser um ex-piloto da Ferrari, entendeu? Pode ser um ex-piloto qualquer que tenha cabeça, podia contratar, por exemplo, o Nico Rosberg, que é um puta cara inteligente, conhece tudo também, podia contratar ele, entendeu? Ele não quer voltar a ser piloto, mas ele podia ficar lá na Ferrari. Ele pode voltar para os paddocks, Adalto, porque ele não tomou vacina. Tem essa, ele tinha que tomar vacina. O Nico Rosberg não ter tomado vacina, para mim, é uma coisa esquisita. Um cara tão esclarecido. Cara, é uma coisa bem esquisita mesmo. Cabeça tão boa, né? Mas tem outros pilotos que poderiam ajudar. Damon Hill poderia ajudar, que é um cara também muito inteligente, centrado, tudo. Tem várias pessoas que acho que poderiam ajudar, entendeu? O Alan Prost tá dando sopa, Adalto. Prost dando sopa. Se bem que o Prost ali na... O Prost ali, vou te falar, lá na... Eu adorei ver o Prost na Ferrari ali esse final de semana, ali dentro da equipe, eu achei legal. O Prost não, ele só ficava assim, ó. Não, e o Prost não funciona nos bastidores, né? Ele esse cara, né? A equipe acho que não. Agora, Bruno Aleixo, antes da gente dar sequência, não sei se eu interrompi o Adalto, se ele quer concluir, eu te interrompi. Não, pode falar. Assim, estou falando da estrutura da Ferrari, mas acabei de citar aqui. Existe um fator Leclerc que precisa ser trabalhado, eu não sei como. Agora, é uma coisa que eu já estou chamando a atenção faz tempo e nesse final de semana ficou mais evidente ainda. Essa disparidade pole-vitória. O Verstappen ter 16 poles e o Leclerc ter 16 poles é legal. Agora, o Verstappen ter 16 poles e 27 vitórias, o Leclerc ter 16 poles e 5 vitórias, quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer, esse final de semana isso explodiu, porque essa capacidade de conversão
é uma disparidade muito grande. Não pode ser essa disparidade. Até o Senna teve muito mais pole do que Vitória, mas quando você tem dois contemporâneos e esse número, o Bruno Aleixo, o número é tão assustador que nas corridas em que o Verstappen fez as 16 poles, ele conseguiu converter 11 em vitória. Também é uma taxa menor. Nas 16 corridas que o Leclerc fez a pole, ele só converteu 4 em vitória. O Verstappen venceu 6 corridas das 16 poles do Leclerc. Ou seja, o Verstappen aproveita mais as poles do Leclerc quando o Leclerc faz a pole do que o próprio Leclerc. Do que o próprio Leclerc. O Verstappen, vou repetir para quem não entendeu, e eu talvez tenha falado muito, muito errado. Das 16 poles do Leclerc, nessas corridas das 16 poles, o Verstappen tem mais vitórias do que ele. O Verstappen ganhou 6 dessas 16 e o Leclerc 4. Das poles do Leclerc, eu não estou falando das poles do Verstappen, não. O Verstappen vai lá e tira 6 vitórias das 16 poles do Leclerc. Então, Bruno, isso é uma coisa... Ficou muito... Eu já tinha chamado a atenção para isso aqui no Loucos antes, e esse Grande Prêmio da França deixou isso escancarado, porque é o desenho claro e nítido do cara que não converte, do outro que sabe converter. Vocês falaram que o Verstappen sabe ganhar a corrida. Eu acho que o Verstappen é mais do que isso. Ele sabe chegar em segundo. E tem dia que você tem que saber chegar em segundo. Tem dia que você tem que saber. Mas ele só chega em segundo... O Verstappen, ele só chega em segundo quando não tem jeito de ganhar a corrida. Adalto, quando ele vê que não tem jeito de ganhar. Deixa eu te falar uma coisa, Adalto. A partir desse domingo, você sabe qual a posição que o Verstappen mais chegou na carreira dele? Primeiro lugar. Se você pegar todas as posições, isso a partir de domingo. Incrível. Se você pegar todas as posições, quantas vezes ele chegou em primeiro, em segundo, em terceiro, a posição que o Verstappen mais chegou na carreira é primeiro. O Vespa não é... Não, tá aí, porque ganhou, foi campeão ano passado, disputando com o Hamilton, tá aí porque entendeu? Hoje ele tem um carro tão bom quanto era a Mercedes o ano passado, e ele está destruindo a concorrência, entendeu? Destruindo. Quando você tem um adversário do calibre do Verstappen, do mesmo jeito que é quando você tem um adversário do calibre do Hamilton, você tem que matar. Chegou, você tem a chance, você tem que matar. Porque se você não matar, você morre. É isso que acontece. Ano passado, o Verstappen passou por isso aí. Ele tinha um adversário do calibre do Hamilton. Ele foi lá, nas chances que ele teve, ele foi lá e matou. A gente comentou aqui, né, o pessoal, mas o Verstappen é muito agressivo, ele joga o carro... Ele tinha que ser. Não tem outro jeito de ganhar de um cara como o Hamilton não sendo assim. Do mesmo jeito que não tem como o jeito de ganhar de um cara como o Verstappen não sendo assim. Então, além de todos esses problemas do Leclerc, o nível de erro, a gente comentou aqui aquela gentileza do Leclerc em Miami, abrindo a porta para o Verstappen passar. Não vai ganhar do Verstappen desse jeito. Exatamente. Foi por isso que eu fiz aquelas críticas. Vocês falaram, não, você está muito exigente. Não, eu discordei na época, eu lembro. Para ganhar do Vespa, ou você vai para cima dele, divide todas, ou você vai perder. Vai perder. É matar ou morrer, meu filho. Se você não atirar, o Verstappen passa por cima de você. E assim, por isso que eu acho que talvez na cabeça do pessoal da Ferrari agora, que, como vocês falaram bem aí, é só o Binotto mesmo, talvez esteja passando alguma coisa do tipo... será que o Carlos Sainz não é o cara? Porque todos esses erros que vocês citaram aí do Carlos Sainz foi mais no começo do ano. Mas nitidamente ele tá mais. Sim, ele se achou. Ele se achou melhor. Ele achou o carro. Olha, vamos ver agora na Hungria. Eu acho que os dois vão disputar. Para mim, a disputa vai ser entre o Sainz e o Leclerc. Eu acho. E vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês dois. Deixa eu fazer valer a minha madrugada pré-loucos por automobilismo de pesquisa. Olha a pontuação de Imola para cá, contando Imola para cá. Verstappen 218, Leclerc 99. Isso não é um campeonato. Isso não é uma disputa de título. Verstappen 218, Leclerc 99 e digo mais. Sainz 111. De Imola para cá, o Sainz tem mais pontos do que... E olha, gente, de Imola para cá, são 8 corridas, 8, 9 corridas. Não estou falando de um trechinho, não. 2/3 do campeonato até aqui. Tudo bem, o Sainz teve os erros que eu falei, na própria Imola e na Austrália. Eu não estou dizendo
que para as pessoas esquecerem que o Leclerc ainda é mais piloto que o Sainz, que eu ainda acho. Mas veja aqui a pontuação, para os que acham que tem que escolher primeiro piloto. Eu acho que não tem que escolher ainda. Não tem que escolher, tem que deixar rolar. Tem que deixar rolar. Mas eu acho que talvez naturalmente, se o Leclerc não se pressionar mais do que ele já está se pressionando, eu acho que naturalmente ele pode cometer outros erros assim. Sim, e aí o Sainz vira naturalmente o primeiro piloto. Sem o Binotto precisar falar, não, agora você é o primeiro piloto, você é o segundo. Não, vira naturalmente, entendeu? Vamos ver. Mas eu acho que não. Tomara que os dois vão assim até o final. O Leclerc melhore, o Sainz também. Eu torço para que a coisa fique pegada, entendeu? Senão... Mas assim, ó, moralmente, eu já acho que o Sainz lidera a equipe. Eu acho que o Sainz lidera a equipe. Pela postura dele na prova, a forma como ele se dirige aos caras no rádio, o controle que ele tem daquele... Né, de todos os momentos da corrida, para mim, ele já lidera a equipe. Posso falar do Sainz, se você quer falar de outro assunto? O Rio falou isso hoje. O Rio Rio falou o Sainz que é o primeiro piloto. É muito difícil você falar que... Eu entendo o seu raciocínio, Bruno, mas assim, você pegar o cara que é mais lento e deixá-lo como líder da equipe é muito estranho. Porque você vai passar numa situação de prova, o cara tem que ser rápido. O Sainz está ficando... Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Sainz... Foi a melhor volta do qualifying, vocês sabiam disso? Se você tirar o vácuo, a melhor volta do qualifying não foi do Leclerc, foi do Sainz, no Q2. O tempo do Leclerc no Q3 bate do Sainz, se eu não estou enganado, por alguns milésimos. E se você tira o vácuo, evidentemente não bate, não bateria. Porque o Sainz foi lá e deu... Então, a melhor volta foi do Sainz. Aquela volta do Sainz no Q2 foi animal, ele meteu um segundo nos outros. Foi sensacional. Ele até brinca com o engenheiro, né? Ele fala assim, é suficiente? Tá bom? É como se ele falasse, tá bom? Ele mete um segundo no Ele já fica no rádio, já tira onda com os caras. Não, isso eu vou aí falar já no rádio. Coisa, o cara, ele começa a ficar à vontade. Isso. Entendeu? Ele começa a liderar. Isso é um ponto. O cara estar à vontade no cockpit. Isso é um ponto. É outra história. Se é mais lento, é mais lento, mas vou dizer mais. É mais lento ainda. Porque vai pegando. Bruno Aleixo arriscando. Vai passar o Leclerc. Sainz, me cobrem, hein, mas o Sainz até o final do ano ele vai ser o líder da Ferrari. Eu não estou falando que vai ser o primeiro piloto, mas ele é o líder da Ferrari. Ele vai liderar. Concordo com você. Eu tendo a concordar com você. Eu não concordo. Eu acho que vai dar uma ótima briga, mas eu não concordo. Deixa eu falar do Sainz. Deixa eu falar do Sainz. Ultrapassagem belíssima na curva 10, né, por fora, no Russell, que ele joga. Teve uma outra por fora que não foi tão bonita. A mecânica foi igual, foi do Ocon sobre o Ricardo, se eu não estou enganado. A mecânica é parecida, mas não é tão bonita, porque a do Sainz com o Russell é parecida com a do Leclerc na Copse, que é aquela assim, aqui eu vou, e o cara tá do meu lado, mas eu vou. Belíssima. E a ultrapassagem, vocês já citaram. A ultrapassagem sobre o Pérez ali naquele conjunto de curva. Espetacular. O Twitter da Fórmula 1 hoje coloca as duas câmeras e você vê como ele joga. Eu até fico pensando aquilo que eu falei pro Bruno. O quanto a gente culpa demais as pistas. E essa pista deu ali naquele finalzinho a chance do Sainz colocar, tentar. Aí ele joga a tração para um lado. Foi maravilhosa. Foi drible. Boa. Não foi como aquele drible do Senna no Rio e no Interlagos, que é lindo, mas foi um drible. É verdade. É uma boa definição. Foi um drible. Foi um vai que não vai. E vamos lá, Bruno. Os rádios do Sainz. Deixa eu pegar aqui, porque eu fiz questão de anotar. Pesquisas da madrugada se fazendo necessárias aqui agora. Eu veria uma corrida inteira só com o rádio do Sainz, ou escutando, porque ele é meio professor, assim, né? Não. Bruno, olha agora... Eu vou falar do Sainz, mas criticando, melhor dizendo, a Ferrari. Olha os rádios do Sainz, li toda a transcrição, olha os rádios do Sainz. Precisamos decidir agora, na volta 38, que é a hora em que é ali mais ou menos onde ele tinha que ter parado. Porque o erro da Ferrari, todo mundo viu, foi parar tarde demais. Aí a Ferrari vem com aquela coisa de não sei o quê, aí você vai ver os rádios do Sainz, você vai ver como que se fizessem o que ele fala... teriam se dado melhor, porque ele fala, na volta 38, precisamos decidir, ele não fala parar, precisamos tomar uma decisão, e a Ferrari não toma. Na volta 40, ainda antes ele parou deixa eu pegar certinho aqui a volta que ele parou, foi na 42, mas 2 voltas antes, ele fala para a equipe, vamos parar, e a equipe não para.
Depois, um pouquinho, a coisa se desenvolve, ele vira e fala, abre aspas, eu topo ir até o final sem parar. Essa é categórica. Dava. Categórica. O piloto sentindo, Adalto, o piloto sentindo que talvez dava. Depois, tem mais 2 frases dele. A penúltima. Não entendi por que paramos. Eu poderia ter aberto a distância. Fecha aspas. Ou seja, a Ferrari fala, né? Não, ele não conseguiria abrir do Russell e do Pérez. Ele diz que poderia. Ele sentia no momento que poderia. E a última frase, que para mim é a pá de cal. Essa já depois da bandeirada. Não tínhamos nada a perder se ficássemos na pista. Fecha aspas. Ou seja, os rádios do Sainz são absolutamente... Isso porque você pulou o primeiro, que ele corrigiu a equipe. Ah, não, eu pulei o negócio lá da expressão do pit stop. Eu nem anotei. É porque esse foi ao ar na transmissão, né? Esse a gente foi ao ar. Então, Bruno, esse último, poderíamos ter arriscado, para mim, a sentença do erro da Ferrari. Porque, ok, eu entendo a Ferrari, o pneu médio, não era para aguentar aquilo tudo, o Sainz teve que parar por causa do safety car do Leclerc, não era o ideal. O Gasly fez tudo de pneu amarelo, ok, mas o Gasly era outro nível competitivo. Até aí eu entendo a Ferrari. Mas podia ter arriscado. Podia ter tentado. Podia ter... Olha, vamos ver. Se não der... Aí o Binotto fala, não, nós paramos porque a gente ia chegar em quinto de qualquer maneira, porque a gente não ia abrir do Pérez e do Russell, ia tomar os 5 segundos de punição, outro erro da Ferrari, e aí a gente ficaria em quinto, não abriríamos dos dois, ficaríamos em quinto. Então escolhemos ficar em quinto, parando e ganhando ponto para a melhor volta. Olha, o ponto para a melhor volta ele podia ter ganho parando 2, 3 voltas para o final. Ele poderia, se não desse certo, vem para o box e pega o seu ponto para a melhor volta. Ou seja, o rádio do Sainz é sensacional. Como que ele, várias vezes, ele fala uma coisa que se a Ferrari seguisse, teria sido melhor do que o que a Ferrari fez. Eu acho que ele seria P3 se não parasse. Eu acho que tinha uma grande chance. Eu não sei o que aconteceria, mas eu acho que pelo menos ele estaria no jogo. Pelo menos estaria no jogo. Estaria no jogo para ser P3. Bom, é isso aí. Bom, quem foi P3 foi o George Russell, né? Atrás do Lewis Hamilton, né? Vamos falar da Mercedes um pouquinho, né? Será que a vai discordar agora alguma coisa ou não? Pois é, tá muito chato. Eles Hoje tá muito chato. Tá muito chato. Vamos lá. A Mercedes... Eu discordei de vocês, que vocês falam que o Sainz termina o ano como líder. Não termina. Bom, é verdade, tem essa discordância. Vamos anotar isso. Anota isso aí, Brunão. 26 de julho. É isso aí. O pódio da Mercedes, né? Primeiro pódio duplo aí da Mercedes, segundo para o Hamilton e terceiro para o Russell. Eu vou falar uma coisa, a gente critica muito os dirigentes, mas eu adorei a postura do Toto Wolff no final da corrida, que o Russell teve aquele problema lá com o Pérez, começou aquela choradeira no rádio, tem que devolver a posição, o Toto Wolff falou assim, baixa a bola. Passa na pista em pé, enchendo o saco. E aí eu achei sensacional isso daí. Não que seja um hábito do Toto Wolff fazer isso. Não, exatamente isso, Bruno. Exatamente isso. O Toto Wolff ele faz uma coisa que eu acho sensacional. Ele fala pouco no rádio para quando ele falar ele ser ouvido. Exatamente. Achei sensacional essa postura dele, né? Favorecendo a competição. E assim, eu não sei, viu, Adalto, se a Mercedes vai ganhar a corrida esse ano. A gente já especulou muito sobre isso aqui, né? Não sei se vai. Eu acho que talvez não. Talvez se pintasse uma corrida acidentada, assim, numa pista muito complicada, talvez pode ser, mas em condição normal, acho que não. Mas para o ano que vem, não sei. E aí? Então, olha, a Mercedes estava muito otimista, né? Eu falei com o Dude, a Mercedes estava muito otimista. Eles queriam. Nós fomos na onda, meia culpa, todos nós fomos na onda, hein? De que o Ricciardo era a pista, hein? E ele confirmou, nós queremos disputar a vitória. E eu diria que 10 segundos atrás não disputou a vitória. Não disputou de jeito nenhum. Lógico que melhorou muito do que estava, porque teve corrida que tomou volta do Verstappen. Um monte de corrida chegou 30, 40 segundos atrás. Dessa vez foram 10 segundos. Né? Mas teve o safety car, né? Teve o safety car lá no começo, teve o safety car virtual, que tomaram 1 segundo na classificação, hein, Adalto? Não, a classificação foi bravo. Mas a classificação não esperavam muito, porque eles não conseguem esquentar. E queria até explicar isso ao pessoal, que eu vi gente falando, por que não dá 2 horas? O problema é o seguinte, o esquentar o pneu é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. É a degradação térmica, isso. Isso, entendeu? Esse que é o problema. Você não consegue isso em 2 voltas. Se você der 2 voltas rápidas para dar uma terceira, você vai desgastar mecanicamente o pneu
E aí não adianta nada o pneu ir na temperatura certa se ele não tem mais grudes, ele não tem mais aderência. Você está falando que as pessoas pediram 2 voltas seguidas, rápidas? Ou fazer uma volta rápida, frear e depois fazer outra? Isso, para fazer a classificação. Em vez de dar uma volta para fazer a classificação, para fazer a volta de classificação, dá 2, né? Não, seguidas é impossível porque você não tem energia da bateria para fazer a mesma coisa. Exatamente. Então não dá, porque o esquentar o pneu não é só você jogar o carro de lado, ficar fazendo aquilo, porque isso demora para vir o calor de dentro para fora do pneu. Demora. Não é uma volta nem 2, precisa de 4, 5 voltas para fazer isso. Né? Então, e na corrida, porque está atrás de outros carros, então, tudo isso vai ajudando a esquentar o pneu. Né? Ainda mais agora que a Pirelli tem um mínimo lá de calibragem, isso. Porque se você coloca um pouquinho menos de calibragem, o pneu esquenta mais rápido. Não, elas não só têm um mínimo de calibragem, como ela tem um mínimo de temperatura do cobertor que as equipes brincavam até o ano passado e não podem mais. Então isso matou. Eles não conseguem fazer, vão ter que mudar a suspensão da Mercedes. Como das outras também, mas a Mercedes era muito sofisticada. O ano passado a gente lembra. Já falamos isso aqui. Fazia assim. Já falamos isso aqui. Hoje é uma suspensão de década de 70. Então, realmente está difícil acertar. Agora, eu não sei se vai ganhar a corrida também. Né? Eles vão com motor novo, uma especificação B, com toda a parte híbrida nova. Não o motor a combustão, mas toda a parte híbrida nova agora para Spa. Isso pode ser atualizado, né, Adalto? Só para as pessoas daqui a pouco. Mas o motor não está congelado? Tá, mas até 1º de setembro a parte elétrica está liberada ainda. Tá liberada, então. Eles vão com toda a parte híbrida nova, eles têm a M13 Spec 3. Spec 3, acho que é Spec 3. Ele me falou lá, eu esqueci agora se é isso. Eles vão com toda, então, porque eles estão. É a primeira vez que eles estão com uma atualização assim que eles acham que é relevante na parte híbrida. Eles acham que é relevante, vão ganhar uma cavalaria relevante. E pelo jeito está precisando, né? Está precisando mesmo. Então tá difícil. Eles tomaram de velocidade reta da Red Bull, foi assustador. Aliás, a Red Bull deu em todo mundo, mas a Mercedes também nem arranhou, né, Adalto? Não, nem arranhou. Agora, tem uma coisa que eu queria falar aqui que pode ser, mas pode não ser, né? Então vamos aproveitar para especular. Você não vai dizer por que eles não viraram em Manicourt, em Paul Ricard. Você vai dar a volta e não vai contar por não. Eles não viraram porque eu acho que... Primeiro, a Ferrari melhorou demais do que a Ferrari aparentava ir para Manicourt. Né? Eu achava que a Red Bull era a franca favorita e a gente viu que... Ia dar jogo. Ia dar jogo, a Ferrari estava muito rápida, muito forte mesmo, muito forte de curva, aquele setor 3, eles destruíam ali, né? Destruíam. Dos 9 décimos que o Hamilton tomou, 6 décimos foi no setor 3. Eu falei 15 km na 11 mais rápido do que todo mundo. Isso é assustador, isso não existe 15 km por hora numa curva. Então, realmente estava fazendo muita curva, né? Então, eu acho que foi isso. A Mercedes não esperava que eles fossem melhorar tanto. Né? E a Red Bull tirando asa e falar, é o seguinte, míssel na reta e segura nas curvas. O Vespa é capaz de fazer isso. O Vespa é muito que nem o Schumacher, né? Chuchu, a estratégia é essa. O carro tá assim, você tem que aproveitar o ponto melhor do carro, acelera aqui, tira o pé ali e ele fazia. O Adrian Newey adora piloto assim, né? Se vira. Isso, vira aí. Exatamente. Né? E ele é capaz de fazer. E a Mercedes, né? Ficou chupando o dedo, não esperava essa melhora toda da Ferrari. Dá para fazer de novo aí? Como é que é? Entendi. Para printar. Só chupando o dedo, entendeu? Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Mas eu te interrompi, você ia fazer uma previsão. Isso, vou fazer uma ilação aqui, que é a seguinte. Não é informação isso, ou é um boato de que o Pérez, nos treinos livres, puseram um assoalho fixo, sem o assoalho variar, sem deflexão no assoalho. Uma tábua inteiriça fixa. E ele tomou um segundo do Verstappen. Nos 2 treinos livres. E aí voltaram para o assoalho normal dele. Porque a Red Bull avisou que tinha um assoalho novo para o Verstappen. Né? Então,
Mas o boato que eu ouvi é que é papo furado. O assoalho novo para o Verstappen não tinha nada a ver com a tábua do meio, com a prancha que vai no meio. É outra coisa. A prancha que vai no meio ainda está variando mais do que os 2 milímetros, 6 milímetros. E aí fizeram um teste no carro do Pérez, colocando uma tábua inteiriça só com 2 milímetros de variação. E ele tomou um segundo. Isso não é uma informação, mas se isso for verdade, podemos ter outra Fórmula 1 a partir de Spa. Eu não sei se isso é verdade, entendeu? Mas se for verdade, nós podemos ter outra Fórmula 1 a partir de Spa. Porque é muita diferença. É muita diferença. O Pérez não toma um segundo do Vespa. Mas ele até tomava ano passado, aquele carro difícil de guiar. Esse ano não, ele chegou a fazer pole, ganhar a corrida, tudo. Ele não toma um segundo do Vespa. Ele toma 3, 4 décimos. Aí tomar um segundo foi bem estranho. Com uma cara feia, entendeu? Não queria dar entrevista, tava puto da vida, entendeu? Então, alguma coisa estranha tinha ali. Então, eu ouvi esse boato. Vamos ver se é verdade ou não. Nós só vamos poder saber isso, mas, basicamente, a partir de Spa, porque é lá que eles vão mudar a medição, né? Já está certo isso, que vão mudar a medição. Sim. Então, era isso que eu queria deixar no ar aí, o pessoal ficar ligado para Spa para ver o que acontece. Se a Red Bull, principalmente a Red Bull, mas a Ferrari também, ficarem para trás, era a prancha do assoalho. Essa é uma teoria, vamos ficar de olho. Agora, Alto, eu acho muito difícil essa informação escapar, assim, algumas raposas do paddock, né? E eu acho que um segundo, até eles dizem que não é o que vai perder, Adalto, assim. Então, isso que é esquisito, né? É um salto muito grande, né? É muito grande. Mas aí põe 4 décimos, vai, que o Vespa é mais rápido. 6 décimos. Foi um final de semana esquisito do Pérez, porque ele tomou muito na sexta. No qualifying ele também não estava bem, mas no Q3 ele consegue. Justamente no Q3. Ficou um décimo só. No Q3 ele tá ali. Mas na corrida, eu acho que essa teoria, o contraponto que eu faço é que na corrida ele volta a cair. Ele volta a ficar muito fora de ritmo na corrida, o Pérez. Enfim, vamos observar. Não foi um bom fim de semana do Pérez. Também não foi. Mas enfim, tá aí lançada Vamos ver. O Adalto não seria irresponsável de lançar isso sem ter alguma fumacinha. Então vamos ficar Eu quero lançar outra especulação aqui agora. Eu não falei da Mercedes ainda, hein? Não, mas é sobre a Mercedes. Mas vai, pode falar. Por favor, lance a sua. Não, é sobre isso. Mas fala aí da Mercedes. Lá. Mercedes. Eu confesso, caí na conversa, caí na história de que Paul Ricard seria, né, daqui para frente tudo vai ser diferente, diria a música, eu já nem me lembro de quem. É do Carlos, né? O Bruno Aleixo sabe tudo. Já falei aqui e fui criticado e mantenho. A gente vê a Mercedes tomar um segundo em várias pistas, 0.9 em algumas, 0.8 qualifying, e a gente ainda acha que esse carro vai virar no final de semana que vem. A gente ainda traz essa... Estou me colocando junto. A gente ainda traz essa ambição. Não vai. O carro da Mercedes é isso aí. Eu já usei essa frase. Claro que vai melhorar. Claro que melhorou. Evidentemente, a Mercedes não é na França o que foi na Arábia Saudita. Evidentemente não é. Evidentemente que melhorou. Mas claro que aquilo teria um preço, gente. É claro que enquanto a Mercedes brigava para descobrir o que estava acontecendo e voltar para o trilho, as outras estavam evoluindo. É exatamente isso que o Adalto falou. É exatamente isso. Os caras se acharam? Se acharam. Mas eles não vão chegar e brigar pela vitória porque os outros estão evoluindo. A Ferrari criou uma asa, que ela não usou na França, mas ela criou uma asa que neutraliza, se não inverte o jogo, mas neutraliza muito da velocidade final da Red Bull. Por quê? Porque ela está evoluindo. A Ferrari está fazendo menos atualização do que a Red Bull. Cada uma está indo para um caminho, mas elas estão andando para frente. A Mercedes ficou meses andando para o lado. É aqui? Não. É esse acerto? Não. É isso aqui? Será esse problema? A gente escura assim? Evidentemente isso teria um preço. Então chegaram na França, andaram melhor, conseguiram ali ser claramente a terceira equipe, coisa que nem eram tão claramente no começo do ano, mas as outras, meu amigo, já foram embora.
Mercedes e Red Bull já foram... Ferrari e Red Bull já foram embora. E olha, a próxima corrida é ruim para a Mercedes, hein? Nossa, Hungria, né? Mas o Hamilton fala que pode ser bem, o Hamilton adora a pista, enfim. Mas, então, olha, assim, a gente teoricamente, chegou 10 segundos atrás nessa, teoricamente vai chegar a 20 lá na Hungria. Vamos ver o calor, né? Que essa questão, você falou que pode chover, se chover também muda. Ah, bom, se chover aí, não sei. Mas a Mercedes, como a Mercedes, assim, é tão indefinido, como a Mercedes, na pista que a gente achava que ia, pista lisinha, pista com curva de alta, maravilha, os caras não foram. Quem sabe na Hungria os caras viram, os caras não vão. Vai entender. Vai que esse ano tá tudo maluco, é a Fórmula Pneu, como diria o Martin Bukowski, ex-diretor da Renault. Eu tenho uma pergunta para você, seu Fábio. Então, só para concluir o comentário, só para as pessoas refletirem, a gente nunca vê uma equipe tomar um segundo e dizer que essa equipe vai curar esse um segundo no final de semana. Eu já disse isso aqui, eu posso estar errado, algumas edições atrás. O problema da Mercedes é um problema que normalmente leva anos para se curar. Um segundo, meu amigo. A Ferrari, a McLaren namora esse um segundo há anos e ela não consegue dar esse salto. Não estou dizendo que a Mercedes não vai dar. A gente já falou nesse programa aqui. A capacidade operacional da Mercedes é absurda, perto da Ferrari. Nunca vi uma tabela de construtores mentir tanto. Se bem que, claro, tem um pequeno detalhe chamado carro, que é o que está fazendo a diferença. Mas competência do time, a Mercedes está tão melhor do que a Ferrari esse ano, mas tão melhor que dá até pena você ver a tabela de construtores, a tabela de pilotos. Mas evidentemente que eu estou falando de uma maneira lúdica, porque o carro, claro, está fazendo a diferença. Então, Bruno, para as pessoas pensarem, a Mercedes vem, não, ela vai brigar pela vitória. A diferença é muito grande. A gente tem que analisar menos com o nome Mercedes, todos nós caímos nisso, até eu me incluo. A gente tem que analisar menos o nome Mercedes e mais a questão técnica. E tecnicamente eles estão muito atrás. Muito atrás. Diga, Adalto. O que você achou de todo o problema ali entre o Russell e o Pérez ali? A ultrapassagem. Adalto, a FIA está pisando tanto na bola esse ano. A FIA já cometeu erros tão crassos esse ano. Não consegui dar largada porque não tinha energia em Mônaco. Copia e cola notas de Mônaco 2021 com 2022, sendo que o regulamento da linha de boxe já mudou. Copiaram, a Sky Sports informou esse final de semana, copiaram de novo e colaram da França o ano passado e tiveram que mudar as pressas. Era por causa de outro tema, de outro assunto. O erro do Pérez, de não caçar a volta do Pérez na Áustria, é absurdo. Não virem aquele aí, pune depois, aí o Gasly não foi porque Q3, assim, erros absurdos, e dessa vez foi mais um, na minha opinião. O Russell foi esperto, claro que foi esperto, mas você não pode tirar desse movimento, não sei se é exatamente desse que você está perguntando, você não pode tirar desse movimento um safety car virtual que mostra lá para nós, nobres e meros mortais, terminando, ending, por 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos. Lendo a transcrição dos rádios do Sainz, ele fica, tá acabando ou não tá? Ele pergunta pro engenheiro, esse safety car tá acabando ou não tá? Eu detesto, você sabe que eu detesto esse safety car virtual, né, Adalto? Isso para mim é uma aberração. Dá chance para isso aí, mesmo quando não dá falha, um se aproveita melhor, um usa o delta melhor, um que tá no meio da curva na hora que libera se prejudica pro que tá lá no meio da reta. Esse safety car virtual é uma aberração. Ok, não vou tirar o mérito do Russell, que foi esperto, foi inteligente, mas eu respondo a sua pergunta criticando a FIA, que está fazendo muitas coisas direito, merece o aplauso a FIA por não punir ninguém no Russell e Pérez que se tocaram na chicane. Acho que aquilo ali é o maior incidente de corrida de todos, palmas ali, mas os erros crassos que estão cometendo tão demais, viu? Estão cometendo muito. Inclusive, teve site mexicano que colocou lá que o Russell acelerou antes, mas aí é patriotada, né? Quer dizer que a imprensa mexicana é como a imprensa italiana? Colocou lá, até no YouTube colocou lá. Dá uma acelerada antes, abre um tantão, né? Aí depois vem eles ficaram numa dúvida ali, né? Quando que ia... É uma ultrapassagem esquisita, tudo bem, é uma ultrapassagem de oportunismo, mas, gente, dá safety car, junta o pelotão e vambora, entendeu? E vambora. Tivemos a chance de ter uma relargada com Hamilton e Verstappen aí, né? É verdade. Imagina. É verdade, não tinha pensado nisso. Vai que o Hamilton dá um pulo, mas não tinha carro para brigar, mas vai que dá um pulo ali e a gente vê uma dividida de curva 1 ali. Olha, na largada, na única largada que teve, o Hamilton recolheu, porque ele passou o Pérez e colocou do lado do Verstappen. Só que aí eu falei, vai ter uma chicane para a esquerda e agora? Aí o Hamilton... Todo mundo querendo rever o Hamilton e Verstappen.
impressionante. Para finalizar, eu quero fazer uma ilação aqui com vocês. Ligue lá. Uma belíssima ilação. Pensar. Pensar. Por que a Mercedes, por que diabos a Mercedes colocou o De Vries para andar no lugar do Hamilton na sexta-feira em Paul Ricard? Começando por você, Adalto. Eu não comecei nenhuma hoje, hein? Meu Deus. Então começa essa. Veja como eu os desestabilizo. Eu desestabilizo essa dupla. Eu vou ser rápido, então. Primeiro, Bruno, sim, tem a regra, tem que colocar um piloto novo, todas vão ter que fazer. Já falei aqui, as da McLaren vão ser deliciosas de acompanhar, porque, né, a cadeira da McLaren, eu ainda acho que o Ricardo fica, você já falou que acha que ele sai. Eu ainda acho que ele pode ficar. Se ele melhorar como ele melhorou em Paul Ricard, ainda está muito abaixo. Ele só não pode fazer o que fez na Áustria, em Silverstone, aí não dá para segurar. Mas, enfim, a cadeira da McLaren, esses jovens pilotos serão utilizados, Bruno, eles têm que ser utilizados em 2 sextas-feiras. A informação é de que o próprio Hamilton e o Russell escolhem as pistas que eles não querem fazer, e aí a equipe vai lá e coloca, e o Hamilton teria escolhido Paul Ricard, né, para não fazer. Então, enfim, isso faz parte do jogo. O De Vries, para mim, é carta fora do baralho. Ele não está no caminho para a Fórmula 1, ele não tem, não é colocando na sexta-feira que você vai fazer um cara ser candidato, você tem que colocar ele para ser titular, e hoje não existe esse movimento na parte do De Vries, pode mudar amanhã, mas eu não vejo. Então, Bruno, não sei se eu respondo a sua pergunta. Cumpriu uma regra, e o De Vries é o piloto que a Mercedes tem. É o piloto que ela tem para colocar. Não é igual a Red Bull, que pode escolher alguns, a McLaren, que é uma loucura agora, vai para Lu, vai Herta, vai quem? Vai Piastri, até Piastri falam, mas eu não sei se a Renault vai deixar fazer, porque o Piastri certamente vai ser. As 2 cartas da Renault vão ser queimadas com o Piastri, não é possível que não vão ser. Será que a Renault vai deixar ele andar também numa McLaren? Enfim, qual que vai ser a ordem dos fatores? A equipe que ele andar primeiro, aí ele volta, conta para outra. Enfim, essa regra é muito legal, Bruno, mas a Mercedes não tem ninguém. Acho que ela não tem ninguém para pôr, e vai o De Vries. E aí, Adalto? Eu vou com o relator. Não vai discordar nada, nem um pedacinho? Zero. Democráticos. Eu achei que vocês iam me ajudar a especular se a Mercedes não está sabendo de alguma coisa que a gente não está. Será que o Hamilton andou falando, pessoal, ano que vem? Não sei se eu vou querer. Não, mas peraí, o ano que vem ele tem contrato. Ele tem contrato. Até final de 2020. É mais 2 anos. Ele tem contrato, mas ele pode parar, né? Você acha que ele pode parar? Eu acho que ele vai. Bruno, eu começo a achar que ele vai renovar ainda. Eu não sei, é um achismo meu. Vocês são muito burocráticos. Achei que a gente ia render mais esse tempo. Não, eu acho que não. Aí a gente pode render. Eu acho que o Hamilton para no final do ano que vem. Eu também ainda tendo a achar, mas a entrevista que o Hamilton deu, eu ainda tenho muita gasolina no meu tanque, é a expressão que ele usou. E ele falou uma coisa que é verdade. Ele fala que o trabalho dele com a Fórmula 1 ou está empolgando muito para levar a Fórmula 1 para a questão da diversidade, para a questão eu, assistindo a entrevista dele, vi até alguns jornalistas conversando sobre isso e tendo a concordar. Olha, até uma renovaçãozinha, talvez para um 2024, eu não descarto, não. Tá bom, muito bem. É isso aí. Eu achei que a gente fosse falar mais. Achei que a gente fosse vamos falar. Vamos falar. Você quer que fale mais sobre o De Vries, sobre a Fórmula E, que vai correr esse final de semana, sobre a Indy? Eu que viajei na maionese, eu que virei na parte. Não, mas então deixa eu te perguntar. Então. Eu vi que você colocou uma coisa parecida no seu Twitter. Você acha que o De Vries é um projeto para o futuro? O que você acha? Não, eu pensei se não poderia ser uma emergência, entendeu? Tipo, porque é o que você falou, a Mercedes não tem ninguém. Será que o Hamilton não chegou lá nos bastidores e falou assim, pessoal, não sei se eu vou continuar? E ele falou assim, bom, então vamos botar o De Vries aqui, porque o Russell, eu desconfio que o Russell vai liderar a equipe, eu acho. Eu confiaria. Eu falei assim, não, claro. Se o Hamilton sair, nós já temos aqui nosso líder aqui, é o Russell e tal. Precisamos escolher um segundo. Quem seria esse? Não sei. Mas você considerou no seu raciocínio a regra de que o De Vries de que tinha que entrar em sextas-feiras? Não foi. Pode ou não, mas eu estou pensando se não tem algo a mais, entendeu? Se não teria algo a mais. Mas vocês têm razão, eu acho que eu que viajei, né? Só fiquei pensando. Desconstruímos o raciocínio do Bruno Aleixo. Ô, Bruno Aleixo, agora falando sério, se o De Vries tivesse, por exemplo, muito cotado para Williams, aí você podia falar que é o mesmo esquema do Russell. Bota o cara na Williams, prepara o cara vem. Mas a entrevista do Toto Wolff para a Sky Sports foi até assim. Eu acho que nós vamos liberá-lo, porque a gente não pode segurar o cara e amarrar o futuro dele. Então, eu vejo como a Mercedes não tem opção. A Mercedes tem lá o Frederic Vest, que é muito, muito cru ainda. Então, como ela tem que cumprir as 2 sextas-feiras, ela já cumpriu uma, eu acho que a outra deve ser com o De Vries também. Maravilha, é isso aí, pessoal.
finalizando o nosso Loucos por Automobilismo dessa semana. De volta na quinta-feira, né? Respondendo as perguntas. Isso. Muitas perguntas. Vai ter Nossa. Muita pergunta, hein? Vai ter muita pergunta. Eita. Ó, você que quer fazer pergunta, então entra cedo na página, porque fecha, hein? A página fecha, porque senão a gente não consegue fazer o programa aqui. Então, corra lá. Senão você vai ficar sem fazer pergunta, beleza? Ó, grande abraço para todo mundo. A gente volta na quinta-feira, então, com mais Loucos pro Automobilismo. Valeu!